Olá, meus amigos, dando continuidade à nossa peça prático-profissional, a introdução à prática processual no exame da OAB, estávamos falando sobre nossa petição inicial. Petição inicial. E a petição inicial aqui, fazíamos ela para ações aspas, normais. Beleza? Maravilha. Sabemos que para ações anormais teremos uma estrutura, um contexto um pouquinho diferente. Então, para ações normais. Vimos que a nossa petição inicial ela vai ter um endereçamento na sequência do endereçamento, como eu sugeri para vocês, e foi só uma mera sugestão, pule 3 linhas. Ah, professor, eu posso pular 10 linhas? Pode. Professor, eu posso escrever, pular uma linha e escrever 10 linhas em parênteses ou não? Pular outra linha e dar sequência à petição? Pode. A FGV não tem reclamado, não tem questionado, não tem dado como identificação de peça, gerando, então, nulidade. Mas o que eu sugiro, tão somente pule 3 linhas. Dá certo, sua petição fica limpa e você ainda tem espaço para isso. Pulou 3 linhas, 2 linhas, que seja, eu pulo 3 e a gente dá andamento. Endereçamento feito, vamos para o preâmbulo. Preâmbulo. Preâmbulo que nós vimos também, né? Preâmbulo. Dentro deste preâmbulo, encontramos o nome do autor, com a sua respectiva qualificação. Qualificação. Aí depois veio o nome da peça, nomen iuris da nossa peça, contra, em face do réu, com a respectiva qualificação. Feita a qualificação do réu, a gente coloca a fundamentação legal da peça. Fundamentação legal da peça. Nos termos do artigo tal, tal, tal. Da peça. Nós vimos isto, chamamos isso aqui de preâmbulo. Pronto. Deixa eu botar aqui, apagar aqui um trechinho. Eu vou fazer um negócio aqui. Beleza, agora sim. A partir de agora, nós vamos começar a colocar tópicos na nossa petição. Vou chamar 1 do cabimento, 2, obviamente, dentro de cada tópico deste, eu vou desenvolver, não é? Só apresentando aqui a estrutura. 2, dos fatos. 2 fatos. 3, do direito ou da fundamentação jurídica. Aí vem na sequência. 4, dos pedidos. Após os pedidos, pulei uma linha. Valor da causa. Valor da causa. 2 pontos. R cifrão. 3 pontinhos. Por fim, o
fechamento. Pulei uma linha, fechamento. Nesses termos, deixa eu colocar aqui primeiro de forma genérica, fechamento. Fechamento. Lembrando que esse fechamento aqui eu não vou escrever, né? É só para a gente saber que é o fechamento. Fechamento. Nesses termos, pede deferimento. É óbvio que na hora da prova você não vai abreviar nada. Local, 3 pontinhos. Data, 3 pontinhos. Advogado, 3 pontinhos. OAB, 3 pontinhos. Olha só essa estrutura aqui que eu coloquei para vocês. E pense da seguinte maneira. Aqui está a minha petição idealizada em uma folha única, em um conteúdo único, tá? Um documento único aqui. Muito bem. Nossa petição está dentro deste quadro azul. Agora eu vou separar em 3 partes a minha petição para desenvolvermos 3 grupos de raciocínio. A parte 1 da minha petição, parte 1, vem aqui. É endereçamento e preâmbulo. Parte 1. Toda petição terá um endereçamento, um preâmbulo. A minha petição vai ter uma parte 2, que é a partir desta numeração. Quando eu começo a separar a minha petição em itens, em tópicos, eu começo a minha parte 2. Parte 2. P2, parte 2. Cabimento, fatos, direito. Toda petição terá cabimento, fatos e direito. Toda. E, por fim, eu encerro a minha petição concluindo com os meus pedidos, valor da causa e o fechamento. E o fechamento que eu vou chamar de parte 3. Fechamento que eu vou chamar de parte 3, junto do valor da causa e dos pedidos. Fechamento aqui dentro desse bloquinho também. Então, comece a enxergar só de forma didática a nossa petição dividida nestas 3 partes. Repito, de forma didática. Isso pode facilitar o nosso raciocínio, principalmente na hora de montar as outras peças que vamos ver mais para frente. Beleza, petição aqui didaticamente separada em 3 partes. A primeira parte, excelentíssimo senhor doutor juiz, excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, excelentíssimo senhor doutor ministro presidente. Estou agora me dirigindo ao magistrado. Aí eu me apresento ao magistrado. Autoridade, excelência, eu, José, aqui está a minha qualificação, venho perante Vossa Excelência, eu, José, venho perante Vossa Excelência apresentar, propor esta peça aqui. E esta peça que eu estou propondo, Excelência, é contra o nobre colega Estado. E o fundamento deste meu pedido, desta minha ação, desta minha petição, é esta norma aqui. Então, primeiramente, eu vou me dirigir ao magistrado e vou me apresentar dizendo o que eu vou fazer contra quem, com base em que norma. Esta é a ideia desta parte inicial. Depois eu vou chegar para o magistrado. Magistrado, este meu pedido é cabível em razão do que está aqui. Porque aconteceu isto, magistrado.
E o direito que legitima o meu pleito é este. Assim, excelência, eu peço que me dê isto e alego tudo isto aqui. Junto documentos, apresento provas, peço produção de provas. A esta causa, excelência, o valor apropriado é este. Assim, nesta data de hoje, peço que seja deferido o meu pedido. E aqui está a assinatura de quem pode escrever, peticionar por mim. Contratei um advogado devidamente qualificado com a sua OAB aqui. Então, a ideia básica da petição inicial é esta. Nós vimos até o momento a parte 1 da nossa petição inicial. Então, eu vou juntar a parte 1 aqui da petição que nós fizemos. Então, como é que ficou a nossa petição? Endereçamento. Então, vamos imaginar. Exemplo. Aqui. Exemplo. José contra o município Alfa. José contra o município Alfa propondo uma ação de indenização ou uma ação indenizatória pelo procedimento comum. Beleza. Nós já sabemos identificar o juízo, né? Quem é o meu cliente? É o José. A ação é proposta contra quem? Contra o município Alfa. Qual é o interesse do meu cliente? O meu cliente está cuidando de um interesse individual dele, que sofreu um dano e está pedindo uma indenização. Então, o José, pessoa física, fazendo um pleito individual, tem um interesse individual, não há processo em andamento, porque José agora está entrando em juízo pedindo a indenização em face de um dano causado, decorrente de um dano causado por um agente público municipal. Se não tem entre as partes alguém do 109.1 da Constituição, conforme nós vimos em aulas anteriores, se não é parte, União Federal, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal, a ação será proposta perante a Justiça Estadual. Então, vamos endereçar nossa petição para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Sabemos que a Justiça Estadual vai ter como nomenclatura nas petições o juiz de direito. Este juiz de direito está lotado em uma unidade administrativa, em um órgão chamado vara. Então, o juiz de direito da vara. Qual vara? A gente não sabe. A questão não indicou que é vara única, a questão não indicou nada acerca da vara, então, da vara que eu não sei o número ainda. Então, dá 3 pontinhos, vara civil. Ou vara da Fazenda Pública. Vara da Fazenda Pública. Esta vara, este órgão, fica localizado em um espaço geográfico chamado município. Só que os municípios, como regra geral nas leis de organização judiciária, leis de organização judiciária de cada estado, eles são organizados em comarcas. Então, dá
comarca, faz a translineação direito, da comarca de o nome do município. Por acaso, a questão deu para nós o nome do município. Eu posso colocar comarca de Alfa ou comarca do município Alfa, como você preferir. Eu vou aqui ser um pouquinho mais completo, colocar comarca do município Alfa. Mas comarca de Alfa também está corretíssimo. Município Alfa. E este município fica dentro de um estado. Do estado, reparem, pelo que eu mencionei no enunciado, não tem nenhum estado identificado. Então, estado, 3 pontinhos. Aqui está o meu endereçamento. Endereçamento este que eu fiz em caixa alta. Ah, professor, tem que ser em caixa alta? Não, não tem que ser em caixa alta. Mas eu faço em caixa alta. Você pode fazer em caixa alta ou então letra corrida, letra cursiva, sem problema algum. Eu gosto de fazer em caixa alta. De forma continuada, uma redação sequencial. Terminou a linha colocando estado, eu venho e pulo os 3 pontinhos que eu falei. Ah, os 3 pontinhos, ó. As 3 linhas. Você não precisa colocar os pontinhos, não. Aqui é só para mostrar a contagem das linhas. Vou fazer o meu preâmbulo. Então, José. A questão não deu nada sobre o José. Nacionalidade, profissão, não deu nada. Nada, absolutamente nada. Então, eu vou colocar tudo no genérico. José, nacionalidade, 3 pontinhos. Profissão, 3 pontinhos. Estado civil, 3 pontinhos. CPF, número, 3 pontinhos. Identidade, número, 3 pontinhos. Residente e domiciliado, na rua, 3 pontinhos. Coloquei endereço físico, agora endereço eletrônico. Endereço eletrônico. Três pontinhos. Agora eu tenho que mostrar que ele está neste ato representado por seu advogado. Então, por seu advogado. Procuração anexa. Com domicílio profissional. Pro domicílio, volta aqui, que eu comi o R. Profissional na rua, domicílio profissional na rua, 3 pontinhos, e endereço eletrônico, e endereço eletrônico, 3 pontinhos. Beleza. Eu vou mudar de cor agora para você enxergar como é que eu faço o link com o nome da peça. Vem perante Vossa Excelência vem perante Vossa Excelência
propor. Agora o nome da peça. O nome da peça eu vou colocar aqui em vermelho. Vou para a linha de baixo e vou escrever em caixa alta. Por que em caixa alta? Para que fique bem visível para o examinador. Ação de indenização pelo procedimento comum. Procedimento comum. Ação de indenização pelos procedimento comum. Professor, eu tenho que colocar pelo procedimento comum? Não tem que, mas eu coloco. Para fins de prova, eu sugiro. Se colocar só ação de indenização, ele vai pontuar? Vai. Ele não vai zerar sua peça. Mas a gente não sabe até onde vai o critério ou a falta de critério de quem vai corrigir a prova. A gente não sabe até onde vai o conhecimento ou o desconhecimento de quem vai corrigir a prova. Eu não estou fazendo mau juízo do seu corretor. Eu só estou destacando que, na hora da prova, ele pode levar ou não levar em consideração. O espelho pode levar ou não levar em consideração esta expressão final, pelo procedimento comum. Mas, insisto, a OAB-FGV ainda não se preocupou com esta expressão a ponto de validar ou invalidar uma peça. Eu, André Maia, coloco isto. Beleza? Mas se você colocar só ação de indenização, eu não tenho notícia de alguém que tenha zerado a peça porque não escreveu pelo procedimento comum. Muito bem. Vem perante Vossa Excelência propor, aí eu dei o destaque para o nome da ação centralizado, sempre que possível. Vou agora entrar no meu réu. Esta ação será proposta contra, em face de, em desfavor de, como você quiser. Eu utilizo contra. Vem propor a ação contra, aí o réu. Qual o réu? Nós vimos na historinha que é o município alfa. Lembrando sempre que as ações indenizatórias, em se tratando de responsabilidade civil do Estado, sempre contra a pessoa jurídica. E pessoa jurídica aqui é o município, não é contra o agente. Contra o município alfa, tenho que qualificar o réu. Vamos lá. Qual é a natureza jurídica do município alfa? Pessoa jurídica de direito público interno, conforme nos ensina o artigo 41 do Código Civil. Esta pessoa jurídica está inscrita no CNPJ. Este CNPJ tem um número. Esta pessoa jurídica tem sede, com sede na rua, 3 pontinhos. Esta pessoa tem endereço eletrônico. Endereço eletrônico. 3 pontinhos. Esta pessoa está ou vai estar, né, porque ela ainda não se manifestou, vai estar representada por seu advogado. Por seu advogado.
Ah, professor, eu preciso colocar advogado municipal, procurador-geral do município, prefeito, até porque o CPC fala que o município será representado pelo seu procurador ou pelo prefeito. Basta mencionar por seu advogado. Você não conhece os quadros do município, não conhece se há um órgão de procuradoria, não sabe se há apenas um procurador, que seria o procurador-geral, não sabe se o município, não tendo quadro, vai contratar um advogado para sua defesa, ou vai fazer a defesa por seu prefeito. Então, o município que se valha de seus direitos legalmente previstos para que ele faça a defesa em juízo, seja contratando advogado, seja utilizando um procurador, seja utilizando o procurador-geral, seja utilizando o prefeito, isso aí compete a ele. Você simplesmente vai fazer menção ao advogado, porque o município terá que se manifestar em juízo por alguém legalmente, juridicamente habilitado. Então, o habilitado juridicamente para peticionar, regra é o advogado. Então, por seu advogado. Pronto. Eu preciso dar os detalhes, os dados, endereço eletrônico, procuração do advogado da outra parte? Não preciso, já falamos sobre isso. E agora? Agora eu tenho que colocar a fundamentação legal da peça, eu vou colocar em azul. Com fundamento, com fulcro, com spec, com base, seja lá o nome que tenham utilizado no seu estudo. Com fundamento no... Bom, vamos pensar aqui. Uma ação indenizatória é uma ação que não tem uma lei própria cuidando deste assunto, como a ação popular tem a Lei 4717 de 65. Como a ação civil pública tem a Lei 7347 de 85. A ação indenizatória, como a ação anulatória, como a ação de rescisão de contratos, como a ação de cobrança, essas ações são ações genericamente previstas no Código de Processo Civil. Então, neste caso, em que a nossa petição inicial não tem uma lei própria tratando do assunto, vamos nos valer tão somente do Código de Processo Civil, com fundamento no artigo 319 e seguintes do CPC. Pode ser assim, abreviado? CPC é uma sigla válida e aceita tranquilamente para o nosso exame. Siglas conhecidas, reconhecidas, são válidas na nossa prova, bem como aqui os pronomes de tratamento também são válidos por serem expressões da norma culta. Ótimo. 319 e seguintes do CPC, Código de Processo Civil. Ah, professor, eu estou inseguro, eu prefiro escrever por extenso. Faça do jeito que fizer mais sentido para você. Estou aqui dizendo que pode colocar CPC, sempre foi aceito. Se você prefere escrever por extenso, se você já está acostumado a escrever por extenso, faça do seu jeito, que é o jeito certo. Artigo 319 seguinte do CPC, pelas razões de fato e de direito abaixo, ou que seguem. Pelas razões fático-jurídicas abaixo, ou que seguem. Então, aqui está, colocando a margem na nossa folha, aqui está a nossa petição inicial, na parte 1. Isto é,
a minha petição. Assim que eu faço a minha petição inicial. Nossa, professor, mas é muito simples. É muito simples. É só você trabalhar o modelo, reescrever o modelo, reescrever o modelo, reescrever o modelo, e você vai pegar a mecânica com naturalidade. Consegue enxergar bem aí na tela? Vou aumentar aqui um pouquinho. Aí. Por favor, reescreva. Reescreva. Aí, se fosse uma ação de anulação, uma ação anulatória, eu mudo para isso aqui. Mudo aqui. Ação de anulação pelo procedimento comum. E se fosse uma ação de cobrança? Ação de cobrança pelo procedimento comum. O restante ficaria igualzinho? Igualzinho. Sendo as mesmas partes? Igualzinho. E se fosse uma ação de rescisão de contrato administrativo? Ação de rescisão de contrato administrativo pelo procedimento comum. E se fosse uma ação de reintegração ao cargo público? A ação de reintegração ao cargo público pelo procedimento comum? A estrutura restante é exatamente a mesma. A partir de agora, eu pulo uma linha e começo a parte 2 da minha petição, em que eu vou colocar o primeiro tópico, que é o tópico do cabimento. Tópico este que eu vou conversar com vocês na próxima aula. Eu queria aqui, era especialmente, juntar o endereçamento com o preâmbulo para que vocês vissem a redação montada e tudo junto e organizado. Combinado? Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Se essa aula fez sentido para você, por favor, deixe o seu like aí, faça comentários, dê sugestões e vamos avançando no nosso estudo. Fiquem com Deus, até a próxima aula.